Vamos falar sobre o romantismo. O romantismo foi a escola literária ou movimento literário que, em contraste com o iluminismo, levava o sentimento do indivíduo como maior inspiração. Muitas pessoas eram nacionalistas e revolucionárias, querendo assim mudar as estruturas sociais. A burguesia ficou muito forte durante o período do romantismo, que foi o final do século XVIII e o século XIX, por conta principalmente das fábricas e da Revolução Francesa e Revolução Americana. No Brasil, o patriotismo era aflorado, especialmente depois da proclamação da República em 1822. A família real tinha fugido para a capital do país, que na época era o Rio de Janeiro, e o sistema econômico era escravista. E a abolição da escravidão foi assinada em 1888, depois de muitas revoltas dos escravos e pressão dos ingleses. O romantismo brasileiro é dividido em 3 gerações. A primeira é a indianista, que traz o bom selvagem como protagonista e a natureza brasileira como principal cenário. A segunda é nomeada ultrarromântica ou baroniana, e explorava temas como paixões impossíveis no plano ideal e uma visão dualista da atração, como, por exemplo, o desejo versus a culpa. E a última geração, a terceira geração, ela tinha o nome derivado do pássaro condor, que representava a liberdade. Era chamado de A Condoreira. O considerado o primeiro poeta social do Brasil, Castro Alves, fazia parte dessa geração. E com versos abolicionistas, ele expunha a situação dos escravos e procurava pedir por liberdade em estilo grandioso. Agora vamos falar sobre esse autor. Antônio Frederico Castro Alves nasceu na vila de Curralinho, na Bahia, em 1847, e faleceu em Salvador, também na Bahia, em 1871. Ele viveu apenas 24 anos. Chamado por muitos de poeta dos escravos, fez parte da geração condoreira e publicou 7 obras em sua vida, inclusive o livro O Navio Negreiro, que está aprofundado nesta apresentação. Será aprofundado. Então vamos falar desse livro. O Navio Negreiro é um poema que é dividido em 6 partes e está dentro da obra Os Escravos. Ele retrata o trajeto de um barco sobre a perspectiva do autor, que vê aqueles que foram sequestrados, os escravos, para serem os africanos, para serem feitos escravos nas terras brasileiras. A beleza da natureza é colocada em contraste com os horrores da escravidão. E vamos falar então sobre a relação desse poema com a atualidade. A obra tem como legado as letras engajadas e as vivências reais do rap e o resgate cultural trazido pelo samba, ambos provenientes de comunidades e favelas predominantemente negras e descendentes daqueles que sofreram nos mares. Então essa foi a nossa apresentação sobre o romantismo e Castro Alves e seu poema O Navio Negreiro.